Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society, gravando em Terra Firma com todos os seus barulhos. Quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu dislike, agradecer a galera que sempre acompanha aí, Éder, Macário, Felipe Marticello, Shirley Morgan, Hugo, Laís, Thaís, a Patrícia Scarpa e mais uma galera aí que entra, né? Deixa comentário, participa aí. Espero que, se vocês puderem indicar para outras pessoas, os grupos que têm me permitido, né, participar aí e publicar os vídeos, né, a Tina Curtis com o Fanzinada, o pessoal do tiozão do rock, grupo de rock, o pessoal do Historiando, o pessoal do filmes antigos, de mangás, ABC Geek Shop, com o Lex, com o Alex. Agradecer essa galera que tem permitido divulgar o trabalho aí. E hoje eu recomendo Netflix, série documental Untold, né? Eu já falei de uma delas aqui. E hoje chama Briga na NBA, mas o nome original dela é... Nossa, ai. O funk pesadão comendo aqui. E o nome original dela chama Malice at the Palace, tá? Malícia no Palácio. Palace era o nome do ginásio do Detroit Pistons. E o que aconteceu? Ele vai contar a história de um momento que mudou a história da NBA. Esse Untold é uma série documental da Netflix seguindo aquela ideia do ESPN Filmes, tá? Que contam histórias que aconteceram envolvendo esporte e outras questões. E aí ela vai contar, você vai ter o Red Miller, o Jermaine O'Neal, o Arthur Stark, tem mais um outro jogador lá, que eu esqueci, do Indiana Pacers. O que acontece? O Indiana Pacers, em 2003, eles perderam a conferência para o Detroit Pistons. O Detroit é um time muito físico, ele tem uma história. Todos os campeonatos que o Detroit ganhou foi sentando a porrada na galera, assim. Opa, como eu sentei a porrada agora aqui na câmera. E o que acontece? Eles tiveram uma final muito tensa no ano anterior e era o penúltimo ano do Red Miller. O Red Miller foi um jogador sensacional da NBA que nunca conseguiu o famigerado anel. Eu tenho 8 aqui, mas não é da NBA. Na verdade, eu tenho 36 anéis diferentes, tá? Por isso que às vezes aparece anéis e tal. E o que acontece? O Red Miller, ele é um jogador que ele é considerado injustiçado. Ele foi um cara que jogou demais, assim, e nunca conseguiu um título. É como tipo o Zico, que nunca conseguiu uma Copa do Mundo, um Messi, um Cristiano Ronaldo, que podem ser grandes jogadores e terminar sem uma Copa do Mundo, né? Diferente do Maradona, do Pelé. E na NBA é muito importante essa questão de você conseguir o anel para entrar para a história. Apesar que você vai ter essa ideia, como eles colocam aqui, nesses filmes, que é meio também de fazer uma referência a esses jogadores. E o que aconteceu? Então, em 2003 eles perderam, o Detroit foi para a final e ganhou a final, se eu não me engano, acho que do Lakers. E aí, o que acontece? O Red Miller fala, pô, se a gente tivesse... O time mais forte estava na conferência deles. Aí no outro ano, logo no começo do ano, eles formaram um puta de um time, então vai contando a história desse time. Eles trazem esses jogadores, que eram jogadores que tinham histórias de serem cabeças quentes, assim, né? O Jermaine O'Neal, o Arthur Stark, que é o mais muito louco de todos eles. Tem um outro jogador, eu não lembro o nome dele agora, que ele é um outro que veio também, ele era do Portland. E aí eles começam a ganhar as partidas, o time está muito bem entrosado. O Red Miller não estava jogando porque estava tentando poupar para o restante da temporada para poder ganhar a NBA. E aí eles vão jogar em Detroit no primeiro jogo no outro ano, ou seja, já estava todo mundo com a cabeça quente, né? Querendo tirar isso ali. E a torcida do Detroit é uma torcida muito agressiva, muito feroz. E durante o jogo, o Indiana Pacers dá uma lavada no Detroit, assim, eles estão ganhando com folga. Já tinha ido embora um monte de gente do estádio, assim, da arena, né, do Palace.
e sai uma confusão no final. Mas aí é que tá. Um jogador vira e fala assim pro outro, fala pro Terstat, que é o que é o mais sem cabeça da galera. Ele falou assim, ó, mano, vai lá e faz a sua falta. Por quê? Porque ele já tinha uma questão mal resolvida entre eles. E aí, o que vai acontecer? Promoção do gás. Pô, o gás tá barato. Imagina em promoção. 100 pau, Bolsonaro! E quando eles tocam a música do tipo Alto da Compadecida, que é pior aí. Voltando, agora vai vir o ônibus com o gás, com a briga na NBA. E aí, lá no finalzinho do jogo, o cara vira pra esse jogador que é totalmente o Waterside, que é muito louco, eles viram e falam pra ele, ó, vai lá e faz a sua falta. Que ele tava puto com o Ben. E esse Ben, o irmão dele tinha morrido antes do jogo. Então ele já tava chateado com uma parte de coisa. E aí ele faz uma puta falta com o cara, aí eles começam a brigar, a discutir e tal. E esse Atterstad, o que ele faz? Enquanto tá saindo a confusão, ele pega e deita na mesa dos árbitros e fica assim, ó. Tipo, mano, tô nem aí pra vocês, tô cagando e andando. Só que nessa hora, um fã pega e joga um copo cheio de gelo e pega na cara dele, assim. Mano, ele sai e vai pra cima da arquibancada. E começa uma confusão generalizada. E a história, que marcou a história da NBA foi isso. Começa uma briga, e ele começa a brigar com os torcedores, ele começa a descer torcedor, e vem jogador, e aí só tinha 3 policiais na arena, no ginásio, para proteger os caras. E os caras não sabiam disso. Ninguém imaginava isso, porque o esporte americano ele tem muito essa questão do respeito. Só que nunca imaginaram que poderia acontecer uma situação dessa. Começa uma briga generalizada, aí começa a descer torcedor. E aí no documentário tem entrevistas de torcedores que foram agredidos. Mas também que foram agredidos porque tem um mexicano lá que ele vem pra dar no jogador. Mano, aí é legal o repórter falando, cara, você achou que você ia bater no maluco lá de 2,10 m, jogador profissional. O cara vem, vai dar um murro na cara. A sorte dele que ele escorregou. E vira uma briga generalizada, os caras tiram os caras e levam pros bastidores lá, pros vestiários, e o medo da galera, e a galera começou a jogar as coisas, e criou uma crise na NBA. Por quê? A imprensa focou muito nos jogadores agredindo os torcedores, mas não levaram em consideração o papel dos torcedores. Por quê? E aí vai ter uma discussão interessante que vem perpassando o documentário. Muitos desses jogadores que entraram nessa confusão, eles estavam metidos com o rap. Então o que vai fazer? A NBA começa a fazer uma associação, e aí vai dar a entender no documentário, uma associação racista. Então que eles eram thugs, ou seja, bandidos, né? Você tem lá o thug life, é vida de bandido. Thug é uma gíria para malandro, para malandro no sentido de bandido dos Estados Unidos. Que eles, como eles estavam mexidos com o rap, como eles eram pretos, como eles se vestiam de um jeito diferente, que a culpa tinha sido deles, que os caras estavam... E a imprensa começa a pegar nesse enfoque, e começa a associar o rap e a vida de rapper com a postura que eles tiveram dentro da quadra. Aí então a NBA vai baixar um código de vestimenta para os jogadores, então os jogadores não podem mais ir no visual de rapper. Por quê? A NBA, ela tem que... Lá você tem que entender que ela não é uma associação de basquete esportiva. Ela é uma liga profissional, é um negócio. Então o presidente da NBA baixa um monte de regras, vai suspender os caras. E os caras ficam putos, porque eles entendem que assim eles erraram, mas que o público estava errado também, né? E... O documentário vai desenvolver nesse sentido, vai mostrar as tretas entre os jogadores, e isso vai criar os jogadores vão ficar suspensos, e no último ano do Red Miller ele não vai conseguir ganhar o título da NBA que ele sempre quis, que ele tanto merecia. Então é muito triste
você imaginar, opa, é Ronaldo, o Atim, né? O Atim que liga para causar e deixar recado para você pagar o recado que você está ouvindo. Acho que eu já falei isso em outro vídeo. Então o que acontece? E vai mostrar, vai deixar um saldo muito ruim para a história do basquete. Isso vai mudar, e aí eles vão fazer uma investigação, eles vão identificar torcedor por torcedor que participou e indiciar os torcedores. Eles vão pegar o torcedor que vai receber a pior punição, foi o cara que jogou o primeiro negócio. E aí fica um exemplo pra gente. A gente vê coisas horrorosas acontecendo aqui no Brasil. Hoje você tem tecnologia para filmar e reconhecer todo mundo e tudo passa impune. E lá não passou. Mas por quê? Para mandar um recado para as pessoas. Se você for numa arena que aparentemente ela não está segura, porque a gente não vai colocar um monte de policial para tratar vocês igual animais, a gente vai tratar vocês com respeito. Mas se vocês não cumprirem isso, nós vamos atrás de vocês. E aí os torcedores vão ser penalizados, os jogadores tiveram uma redução na pena, porque vão entender que não foi culpa só deles, mesmo eles estando errados. Tá? E termina com o Palace sendo demolido, que lá nos Estados Unidos eles têm essa coisa de tempos em tempos eles demolem o estádio anterior e fazem um novo com uma estrutura melhor, mais moderna. Tem um lance aí de lavagem de dinheiro também, que sempre envolve questões da máfia, mas que a gente fala isso no outro vídeo. Tem muita sujeira lá nos Estados Unidos, não vai achar que os Estados Unidos é a terra da milk and honey, como diz o Minister em um disco, porque tem muita coisa estranha que acontece lá também. Mas é bem interessante o documentário e ele vai mostrar essa visão preconceituosa aqui em relação aos jogadores e a lição que todo mundo aprendeu e quem foi o maior prejudicado. Os jogadores que não ganharam, né? Ele vai falar desse Jermaine O'Neal, que ele foi um cara que sofreu muito por causa disso, e é legal e triste você vê o quanto isso pesou na vida deles. E o Waterside, que é o cara que criou toda a confusão muito louco, ele ganha um título pelo Lakers. Ele muda o nome dele pra não sei o que lá, World Peace, paz mundial, tal, porque ele vira budista, ele começa a trabalhar com essas questões e ele vai ganhar um título pelo Lakers, e no dia do Lakers ele fala, ó, queria pedir desculpa pros caras que eu prejudiquei no passado com aquela confusão e tudo mais, mas que eles vão levar até hoje. Tanto que esse jogador que eu não lembro o nome dele, ele vira e fala assim, ó, eu nunca mais vou falar disso, hein? E acaba o documentário. Então eu recomendo Briga na NBA, do Untold, em inglês, Malice at the Palace. E o poema de hoje é... Essas séries do Untold são muito legais, viu? Instintos. E é legal, porque você vê assim, o Red Miller, todos eles colocando que eles percebiam que algo podia dar errado. Sempre estavam no fio da navalha. É muito horrível você conviver com essas pessoas que você fica esperando a qualquer momento um arrobo que tudo pode dar em zerda. É muito complexo isso. Eu odeio esse tipo de tensão. Eu tento evitar esse tipo de pessoa que me deixa inseguro. Por quê? Porque você quer contemporizar, como o Red Miller. O Red Miller, por exemplo, ele fala, ele tava de terno, que ele não tava jogando, né? Porque ele cata os jogadores e tenta tirar, vê o policial com spray de pimenta pra dar na cara dele e fala, pô, mano, para aí, eu tô tentando ajudar. Questão do preconceito também. E ele fala assim, cara, todos eles colocam que eles sentiam que algo ia dar errado, porque eram muitas personalidades complicadas juntas no mesmo espaço, no mesmo time. Instintos. Os constantes movimentos inconscientes a nos proteger do que nem sabemos, o que pode realmente nos ameaçar, inscrevendo no nosso DNA, desde o entalhe primitivo até o atual intenso banco de dados digital de onde viemos. Como sobrevivemos, onde estamos, o que queremos, sendo moldados pelo planeta que nos rodeia em constante evolução, biologicamente aperfeiçoados, definindo para onde vamos. A gente deveria evoluir com essas coisas. Infelizmente, esse evento, essa grande confusão, mostrou para a NBA que ela tinha que ser mais firme com o público e com os jogadores. Né? As liberdades. Todo veto vem de uma ação concreta e real de alguém. Como é que é? Se está dizendo não é porque tem história.
Diz aí, você conhecia essa história? Você chegou a acompanhar essa confusão na época? Eu, nessa época, não tinha mais ESPN, eu acabei assistindo muito pelo, pelos canais de esporte, assim, tipo Globo Esporte, você vê o que aconteceu, mas eu não, na época eu não consegui me aprofundar no assunto. E o documentário agora permitiu. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.